Paz do Senhor, tudo bem? Uma leitura, Mateus 14, aí a partir do verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. Só até aqui, até o verso 18. Essa é a multiplicação dos pães. Texto muito conhecido. No paralelo a esse texto no Evangelho de João, nos dá conta lá no capítulo 6 que quem trazia esses pães e os peixes era um menino, um rapaz, um jovem que estava ali entre a multidão. A caminhada cristã ela é algo extraordinário. O interessante é que ela acontece naturalmente no nosso dia a dia e não se faz necessário que desça fogo do céu sempre, que o mar vermelho se abra, essas coisas espantosas e grandiosas como relatadas na Bíblia. Mas Jesus estava em um dia normal, em sua atividade ministerial. Para os discípulos também era um dia de trabalho evangelístico, de trabalho de ensino, de curas, acompanhando o ministério de Jesus. E surgiu um problema entre eles, porque eram muitas pessoas. E já estava ficando tarde. Estavam distantes de onde pudessem comprar alimento. E houve uma preocupação em como que esse povo voltaria para suas casas, eles já estavam distantes de casa, e uma preocupação também que eles poderiam até vir a desfalecer no caminho porque não haviam sido alimentados. E quando eles levam esse problema diante de Jesus, e Jesus com a maestria, né, em sua forma de ensinar, o mestre por excelência, e de forma muito admirado, Jesus disse: Olha, não precisam ir embora, não precisam voltar, não há necessidade que isso aconteça, vocês mesmos podem providenciar comida para essa multidão, dá-lhes voz de comer. Então, parece até irônico que Jesus tenha dito isso, e interessante que Jesus sabia, né, o desenrolar de tudo, ele é conhecedor de todas as coisas. Mas esse texto que ele tem assim, dentre muitos ensinos, dentre muitas verdades práticas, fundamentais da nossa fé, é o que eu gostaria de deixar para a sua reflexão, é exatamente o ponto que você já pensou que você pode, em meio às multidões, em meio ao caos, em meio a uma necessidade extrema, em meio a um problema que se coloca diante de você, você já parou para pensar que você pode ser resposta de oração? A sua atitude, a sua decisão, a forma como você precisa reagir diante de determinada circunstância. Esse jovem que estava entre aquela multidão e carregava para a sua provisão pessoal, para o seu sustento pessoal, para a sua viagem, o seu lanche, né? Arrumou ali o seu pãozinho, o seu peixinho, né? Provavelmente, talvez ele nem estivesse acompanhando a multidão desde o início, talvez acompanhou ali por acaso, se aproximou e tal, e estava com certeza em deslocamento, em viagem,
E exatamente aquele pouco que ele tinha era a resposta de Deus para aquelas pessoas. O interessante é que nós nos acostumamos tanto a orar e pedir a intervenção divina, pedimos o mover de Deus, o agir de Deus, todos esses evangeliqueis aí que são muito comuns, um vocabulário muito do povo crente e tal. E queremos sempre que Deus age independente da gente. Nunca passa pela nossa cabeça que o local onde estamos, que o trabalho que as portas foram abertas, que a circunstância em que nós vivemos, nunca passa pela nossa cabeça, ou raramente passa, de que é porque nós somos a resposta de uma oração. Isso talvez mudaria a nossa perspectiva em relação à vida, a nossa perspectiva em relação ao cristianismo em que nós vivemos, a fé que nós professamos, não só a que professamos, mas sobretudo aquela que nós praticamos, aquela que nós fazemos, aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, a nossa prática de fé, muito mais do que as nossas confissões de fé. Então, se você começar a olhar a vida por essa perspectiva, por esse ângulo, isso poderá lhe ajudar muito. Então, ore com todo fervor, né? Busque solução em Deus para tudo na sua vida e na vida de outras pessoas. Está atravessando uma crise, ore. Está atravessando um momento angustiante, ore. Está atravessando uma tribulação, ore. Né? Está se sentindo bem, feliz, ore. Ore em todo o tempo todo, apresenta-se diante de Deus. Mas procure perceber se você não tem sido resposta de oração para alguém. De repente, não são coincidências as coisas que acontecem. Talvez naquele momento, naquele lugar, naquela situação, naquela palavra que foi dita ou naquela palavra que deixou de dizer, às vezes naquele silêncio que precisava, naquele olhar que transmite ternura, que transmite apoio moral, que transmite confiança. Em tudo isso, talvez você está respondendo à oração de alguém, sendo usado por isso. Aquele rapaz, ele jamais poderia imaginar que os seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos mataria a fome de mais de 5.000 pessoas e que mudaria para sempre a história bíblica. Essa história poderia ter terminado diferente, poderia ter tido um outro desfecho, mas não teve, porque ali estava um rapaz, uma pessoa que era a resposta de Deus para as necessidades físicas de uma grande multidão. Olhe que bonito, como que a caminhada com Jesus, o andar com Jesus, ele acontece de forma surpreendente. E nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, naquilo que às vezes até desprezamos no nosso dia a dia, né? Não damos muita atenção, enfim, porque são gestos pequenos, né? São coisas que não chamam muita atenção. Eu gosto de dizer sempre que elas não dão ibope, elas não causam estardalhaços, mas são coisas simples que mudam a história, mudam o curso da história. E esse texto talvez ele não tivesse nem sequer sido escrito, né? Esse acontecimento talvez nem tivesse mencionado na Bíblia, mas está mencionado, está relatado, está aqui pela inspiração e pela orientação do Espírito Santo. Nós não sabemos o nome daquele rapaz, não sabemos quem ele era, não sabemos o que ele fazia ali, para onde ia, de onde vinha, não conhecemos a sua família,
a sua profissão, não fala a sua idade, não diz nada a respeito dele. Só diz que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Às vezes não precisa muito, né? Não precisa coisas grandiosas, espantosas. Precisa sim de coisas do dia a dia para que situações sejam mudadas e para que soluções sejam apresentadas. Então que além de orar, além de clamar, além de buscar a Deus e buscar em Deus, procure ser no seu dia a dia uma resposta de oração para alguém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e até o nosso próximo vídeo, com mais uma reflexão, com mais uma meditação e assim vamos crescendo juntos com essa troca de experiência na presença do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.